Olá, me chamo Zinho e acabei de assistir Depois da Chuva, de Akira Kurosawa. E bom, quando eu tava assistindo o filme, começou uma homenagem assim ao diretor, então eu assumi, esse deve ter sido o último filme dele depois dele morrer. Que, bom, foi feito em 1999. Enfim, e assim resolvi dar uma pesquisada rápida na internet sobre o filme. E olha só o que eu descobri. É, esse filme não é do Kurosawa. Why must you lie this way, senpai? A direção é feita então por Takashi Koizumi. Eu espero estar pronunciando isso certo. Enfim, ele foi um assistente diretor do Kurosawa em Madadayo, Rhapsody em Agosto, Dreams, Run e é isso aí. E honestamente, quando eu tava assistindo, eu realmente achei que a direção era do Kurosawa, porque eu não sabia que não era dele. Enfim, e o cara faz o melhor que ele pode pra emular o incrível estilo do Kurosawa. Mas infelizmente o Kurosawa só existe um. A direção pega estilos muito que o Kurosawa já havia usado previamente em Yojimbo, sabe, esse enquadramento mais longe, assim, um pouquinho mais de cima. Sabe, me lembra bem aqueles clássicos de luta do Bruce Lee. O problema do filme é que ele tem realmente pouco movimento, e o movimento é o principal do Kurosawa. A Kurosawa film moves like no one else's. Each one is a masterclass in different types of motion, and also ways to combine them. Over a career spanning half a century, he made 30 films, and in all of them, the movement is surprising and cinematic. O filme é estrelado por Akira Teron, Mieko Harada, Hisashi Iyagawa, Yoshiko Miyazaki e Tatsui Nakadai. Pera, Tatsui Nakadai? Meu Deus! Esse deve ser o melhor filme com a atuação dele! A melhor atuação dele! Sabe por quê? Que eu não percebi que ele tava no filme. Enfim, contar a história do filme seria contar o filme todo. O melhor jeito de ver esse filme é sabendo o mínimo possível. Assisti-lo como uma experiência. Então, não se esqueça de dar likes. Brincadeirinha. Enfim, o roteiro é bem mal feito. Temos um personagem principal que basicamente não tem personalidade. Não sofre nenhuma mudança. Sem desenvolvimento, nem nada. Mas até certa extensão, tudo bem. Já que o personagem do Ronin Andarilho, ele é uma representação da mensagem do filme. Digo, ele é uma amalgamia dos vários conceitos ideológicos budistas. Sabe, da própria filosofia do Kurosawa, representados em um único personagem. Então, decorrente disso, o filme se resume em temos um conflito em um certo lugar. O personagem aparece e, em meio ao conflito, transmite a mensagem de paz e honra, que na grande escala seria a grande mensagem que o filme quer passar. E nisso, todos os envolvidos aprendem com as ações do andarilho e o conflito é resolvido. Até que a personagem anda mais um pouco e um novo conflito convenientemente aparece e assim o filme vai se construindo. Que não é bem uma coisa boa, já que praticamente toda história para continuar depende dessas plot convenience. E por isso digo: plot convenience, a method of storytelling that forces unlikely events to take place because of the story calls for it. Ou seja, coincidências para que a plot avance. Por exemplo, andarilho treinado com sua espada em uma floresta deserta e do nada, após caminhar um pouco, escuta pessoas berrando, que estão numa luta.
Bom, já tem um problema de mixagem de som que tá bem estranha. Tipo, em uma floresta vazia, vocês não acham que daria pra escutar esse som de uma distância por causa do eco? Enfim, convenientemente, tem pessoas lutando para o nosso protagonista mostrar toda a sua nobreza parando a luta, até que convenientemente aparece a polícia que convenientemente está ouvindo tudo de longe e convenientemente vai levá-lo para um rei lá que convenientemente precisa de um guarda-costas. Vocês estão entendendo como plot convenience são ridículos? Histórias devem ser guiadas por personagens, não pela plot. A narrativa deve seguir os personagens, não guiá-los. Parece até que o Kurosawa escreveu a primeira versão do roteiro e daí morreu, e a produção ficou com medo de alterar a versão do diretor. Ok, voltando ao tópico. A história depende muito dos personagens secundários, já que o personagem principal meramente experiencia os eventos da narrativa, nunca sendo a principal fonte de conflito. O cara basicamente é um deus ex-machina ambulante, e toda tentativa de dar personalidade pra ele, como é feito pela personagem da sua mulher, que basicamente é feita por diálogos expositórios, exposition, que é basicamente toda a função da personagem da mulher, fazer diálogos expositivos tipo, ai meu Deus, não se esqueça que você prometeu pra mim de nunca mais usar essa espada, tipo, em nenhum momento levou pra que ela falasse isso, o roteiro só falou isso porque ele vai depois ter um conflito pra lutar. Obrigado, filme, obrigado por me trazer, porque eu sou um idiota. E eu nunca teria percebido isso sozinho. Não vamos esquecer que o cinema é uma arte audiovisual. Não vamos esquecer o visual. É filme, mostre, não conte. Show, don't tell. Que, falando em exposition, o filme começa com o de costume exposition da primeira cena dos filmes do Kurosawa. E entenda, quando eu digo exposition, eu não tô falando de apresentação do personagem e características e locação, como algo do, sei lá, como eu comentei no The Apartment. Na verdade, exposition nesse caso seria o filme te contando tudo o que você precisa saber. É tipo uma narração. Não que voice-over narration seja ruim, particularmente ruim. Só é meio usual, vamos dizer assim, não é nada inovativo. And God help you if you use voiceover in your work, my friends. God help you. It's flaccid, sloppy writing. Mas, por alguém como Kurosawa, alguém que tem esse status legendário, poderia ter feito melhor, vocês não concordam? E, bom, nesse caso eu diria que foi uma das melhores dessas primeiras cenas, que vindo do Kurosawa, já que elas têm uma relação mínima com o mundo em volta, mas é rica em detalhes. Então, se você assistir de novo, você vai perceber esses pequenos detalhes em relação à temática do filme. E falando em temática, como eu já havia comentado, pelo personagem ser uma amálgama das crenças budistas e tendo em vista o grande enfoque à natureza do filme, não demora muito para perceber que a personagem, a mensagem e filosofia do filme, que tenta retratar, é tipo essa imagem aí. Mas puxando algo para mais bucólico do que uma crítica ao materialismo. E Takashi Koizumi, mesmo com todos os elementos em mão e a produção na sua vontade, não conseguiu efetivamente transmitir a ideia tão bem quanto Kurosawa conseguiria. Por exemplo, parece que com algumas cenas fica claro que essa ideia bucólica é pouco constante, e o diretor parece ter dificuldade de transmiti-la, ressonando no filme mais como uma vaga ideia por trás do que o tema principal, a grande mensagem. Além disso, deve-se notar que a direção afastada de Koizumi nos afasta das personagens, tornando-os emocionalmente distantes, já que a priori o foco seria essa ideia carpe diem. Mas como eu disse, o simbolismo não é tão bem feito e as personagens também não. Sendo o maior problema que nas resoluções dos conflitos, ao invés de ser mostrado como as personagens mudaram, não é explicado por diálogo expositório. Portanto, o filme fica nessa contradição. Eles tratam a audiência como uma idiota, incapaz de perceber as coisas mais básicas, assim como deixam solto para interpretar nessas cenas mais lentas e poéticas e mais longes. Eu sei, tá parecendo que esse é o pior filme já feito, mas esses são apenas pequenos pontos negativos, devo dizer. O filme realmente se destaca na composição de cenas, bem detalhadas e bem feitas.
A cinematografia, ou direção de arte, se você for hipster, mistura bem sons e cores vívidas com esse tom de bondade que acompanha o filme. Além do mais, as cenas do dojo, não sei como se escreve, como se fala, que compõe a primeira parte do filme, são, na maioria, o destaque do filme, com uma ou duas coisas que me incomodaram. Então, conclusão. Depois da chuva, 6 de 10. Bom, por enquanto o filme alcançou minhas expectativas, não tem nenhum problema gritante constante, talvez além da personagem principal e aquelas coisas que eu citei. Mas isso depende, esses são problemas de fato. Como esses problemas vão afetar a sua experience, do jeito que você vai assistir o filme, depende só de você. E o filme também não é bem a síntese dos trabalhos do Kurosawa que eu esperava, nem a sua magna opus. É claro, porque ele tá morto. Mas mesmo assim, é um filme muito bem dirigido, mesmo não correspondendo diretamente ao estilo de Kurosawa. Mas lembre, o filme é uma homenagem ao diretor, então não dá pra argumentar que a direção não é uma homenagem ao legendário diretor, mas com a autoria do próprio Takashi Koizumi, já que, primeiro, o cara era assistente de direção do Kurosawa, sendo assim um pupilo de Akira, e ele não fez nada de direção além desse filme. Bom, no IMDb aparece que ele fez um tal de Vietnã, mas primeiro que isso é um documentário, e segundo só aparece que ele co-dirigiu o filme. Segundo as minhas contas, ele tinha 25 anos, e só 30 anos depois ele voltaria a dirigir, e dessa vez fez solo. Ou seja, ele não tinha experiência para direção, então ele não teria uma autoria própria. Logo, o filme só pode ter sido visto como homenagem ao diretor. O Takashi Koizumi tá querendo emular o estilo do Kurosawa para fazer uma homenagem à morte do diretor. A um filme que era para ele fazer. E Takashi sabe enquadrar as cenas como o Kurosawa, mas ele não tem como saber que o Kurosawa escolher a cena nesse enquadramento específico, tipo, com tal ângulo, tal posição, etc. Tipo, se o Kurosawa escolhesse em tal posição, Takashi sabe organizar como seu mestre. Mas ele justamente não sabe a posição que o Kurosawa escolher. Então ele tem essa dificuldade. Talvez isso explique a dificuldade de passar a mensagem do filme. Então, como somos na grande maioria do filme postos como observadores distantes, acho melhor assistir o filme como uma experiência, como eu já havia dito. Então, vale mais a pena isso do que assistir pela história em si. As atuações são decentes, para boas, mas os atores não têm lá grande coisa para trabalhar. E devo dizer que a música por Satoru Mazuri é outra qualidade do filme. Esse é aquele tipo de filme mais lento, focado mais em paisagens e pouca interação na tela. Mesmo assim, dá para generalizar e dizer que essas decisões, na maioria, funcionam tematicamente. Só que não enriquecem o produto final. E às vezes as decisões atrapalham a experiência. Não se esqueça de dar like, se inscrever e comentar o que eu podia melhorar e falou!